Cara, esse caso do Zé Lucas é uma das coisas mais inacreditáveis que existe e mais complexas de ser feita uma leitura perfeita do caso. Vamos lá. Roger Silva, em coletiva pós-jogo, contra o Retrô agora no jogo da volta da semifinal, ele falou que a diretoria não estava interferindo na utilização de Zé Lucas ou não durante as partidas. Ou seja, a diretoria não chegou para Roger e falou: Roger, coloca ele no banco, mas dá uma segurada, não coloca ele na partida não, porque a gente está em negociações com o Botafogo. Cara, se ele veio a público falar que a diretoria não conversou com ele para dar uma segurada na utilização dele nos jogos, é de uma burrice extrema ele não ter utilizado Zé Lucas durante as partidas. Nem que seja mais uma vez, durante 15 minutos contra o Retrô na reta final do segundo tempo, no primeiro jogo já da semifinal, ou no segundo jogo pelo menos, para você dar ritmo, sequência, minutagem para a nossa maior joia da base nesse momento e em tese para o nosso melhor primeiro volante, se com sequência, com minutagem, com ritmo de jogo, com encaixe, em tese ele é melhor do que Zé Gabriel. E ele seria, em tese, o nosso melhor primeiro volante para jogar todas as competições. Então, você já tinha que ter dado minutagem para ele. Mais uma vez, se não estiver de fato acontecendo nenhuma negociação, é de uma burrice colossal de Roger. Beleza, ponto parágrafo. Vamos agora para a segunda parte. Eu também não consigo acreditar que no dia 24 de fevereiro não está tendo nenhuma negociação com Zé Lucas. Eu não consigo acreditar nisso. Porque, mais uma vez, é um erro primário e básico de Roger não ter utilizado Zé Lucas mais uma vez, tá, gente? Porque ele pode estar sendo desvalorizado na Série B, na Série C, na Série D, na Série Z. Pode até ser que aconteceu de fato uma desvalorização por ter sido rebaixado para a Série B. Só que aonde ele vai mais se desvalorizar é no banco de reservas. É não estar entrando em campo. É ali onde ele vai mais se desvalorizar. E não jogando Série B, Série C, Série Z, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Ele tem que estar jogando, ele tem que estar em campo. Para ser valorizado, jogar bem e automaticamente outros clubes do futebol brasileiro ou do futebol europeu estar de olho nele e tentar negociar o jogador no futuro breve. Então é bem simples. Só que aí mais uma vez, vamos para a informação de Edinho. A informação publicada pelo Edinho é que ele teve a informação que o Botafogo chegou ao valor pedido pelo Sport para realizar a compra do volante Zé Lucas. Várias cláusulas e obrigações serão oficializadas no contrato, inclusive do Botafogo pagar um valor à vista agora. Voltamos à ordem cronológica. Por volta de 7, 8 dias atrás, o GE noticiou, a ESPN negociou que o Botafogo já estava com um acordo verbal com Zé Lucas, não com o Sport ainda, mas já estava palavrado com Zé Lucas. Zé Lucas estava disposto a defender a camisa do Botafogo nessa temporada, ponto. Só que ainda tinha que negociar com o Sport. E aí, mais uma vez, a gente volta para um erro básico e primário, agora da diretoria, barra Roger também. Cara, tá todo mundo já veiculando que existem negociações com Zé Lucas. Por que colocar Zé Lucas no banco? Tá entendendo o ponto? Pra que colocar o jogador no banco? Porque se você coloca ele no banco, é porque ele pode jogar a partida. Porque se existe uma negociação Sport, Zé Lucas, Botafogo, eu não colocaria nem na lista de relacionados. Para que o meu treinador não seja cobrado pelo torcedor, como ele está sendo cobrado. E a mesma coisa envolve Thiago Couto. Como é que House é titular desse time? Roger explicou na coletiva que ele tem um coração aberto e que ele é muito trabalhador. Por isso que House é titular do Sport. Mas, na minha mente, também é uma das coisas mais inacreditáveis que existe. Como é que esse goleiro patético está na frente de Thiago Couto? Aí eu começo a especular na minha mente também que Thiago Couto está em negociações com outros clubes para sair, ou que o empresário dele não quer a continuidade. Só que o próprio Roger já falou que jogadores que não querem continuar aqui, nem entre os relacionados vão ficar. Então, mais uma vez, Roger, você, com todo respeito, está cometendo erros básicos. Tem que ser criticado e cobrado, porque não faz sentido, cara. Já tem que dar ritmo de jogo para Thiago Couto. Desde o primeiro jogo da semifinal, pelo amor de Deus. Ele já voltou daquela negociação com o Vitória já tem um tempo. E o Vitória acabou não comprando o atleta. Bom, e aí vamos lá para o complemento da informação. Mais alguns detalhes aí da negociação envolvendo Zé Lucas, Botafogo e Sport. O Botafogo deve pagar cerca de 20 a 30% do valor de 10 milhões de euros pelo empréstimo do atleta Zé Lucas. Ou seja, seria ali algo em torno de 12 a 18 milhões de reais.
que o Botafogo pagaria ao Sport de imediato esse valor pelo empréstimo até o final da temporada, tá? Ok. Com a opção de compra ao final. O Botafogo pode exercer a opção de compra ou não. Aí fica a critério do Botafogo. E aí vamos lá. Caso o Botafogo pague 20% agora, que daria algo em torno de 12 milhões de reais, se o Botafogo quiser exercer a opção de compra lá no final do contrato, pagaria os outros 80% dos 10 milhões de euros, que dá algo em torno de 60 milhões de reais, tá? Então, só para colocar esse contexto, acho que ficou claro para todo mundo, né, gente? Ele só sai do Sport quando o Botafogo pagar. Esse ponto é importante, porque assim, para quem não sabe, o Botafogo já tomou transfer ban, tá sendo condenado na FIFA por vários calotes que acabou dando aí em outros clubes do futebol europeu. Bom, o Botafogo é condenado a pagar 2 milhões de euros mais juros ao Real Betis por Luiz Henrique. A FIFA determinou que o time carioca deve pagar 1,95 milhão de euros, que dá 12 milhões de reais aproximadamente, mais juros de 18% anuais a partir de 2 de junho de 2025, mais multa de 165 mil euros, que dá próximo de 900 mil reais, mais custas no processo de 25 mil euros, que dá algo em torno de 129 mil reais. O prazo para o pagamento é de no máximo 45 dias. Caso os valores não sejam quitados, o Botafogo sofrerá novo transfer ban, com proibição de registro de jogadores por 3 janelas. Pois bem, então é um clube que não dá para se confiar tanto em relação a pagamento. Isso aí tá escancarado para todo mundo. Veja como é complexo, né? Só que uma negociação com o Botafogo, já que Zé Lucas tem 17 anos apenas, o Sport recebeu o dinheiro agora e o Sport precisa da grana. Se o Sport negociar com o Newcastle da Inglaterra, por exemplo, agora, o Sport muito provavelmente só vai receber esse dinheiro no final do ano, na metade para o final do ano. Por quê? Porque ele só sai aqui do Sport em julho, quando ele completar 18 anos. Na próxima janela do futebol europeu. Então os clubes não vão atrás de Zé Lucas agora, não. É só lá em julho, agosto. Daqui que o dinheiro chegue. Praticamente já terminou a janela do meio do ano, acabou o ano para contratações. Então, assim, é muito difícil para negociar atletas. Então, assim, pro momento atual, se o Sport estiver precisando muito de grana, e eu já falei isso aqui para vocês, eu não sei até que ponto o Sport está precisando de grana e o quanto precisaria para quitar dívidas, para contratar atletas futuramente. Quando eu falo futuramente é nesse ano ainda, tá? E para pagar salários com estabilidade. Eu não sei até que ponto, mais uma vez, a diretoria está precisando muito dessa grana. Não sei, tá? Então, veja como é complexo até que certo ponto criticar uma possível negociação assim ou assado. Bom, para um clube brasileiro agora, ou esperar um pouco mais, colocar ele para jogar muito na Série B e esperar o término da temporada para tentar negociar com um time europeu quando o Sport voltar para a Série A e Zé Lucas também automaticamente. Bom, uma das cláusulas em contrato é de quando o atleta fizer 18 anos e puder ser transferido para a Europa, o Botafogo libere imediatamente. Lógico, se algum clube chegar e pagar o valor, né, dos 10 milhões de euros. O Sport entende que esse modelo de negócio é bom, pois se negociar com o clube brasileiro, recebe o valor agora. Se negociar com o clube europeu agora, exato. O valor só cai no final do ano, por questões de idade e etc. Bom, mais uma vez esclarecendo, tá, gente? O Rui que até perguntou, é o valor de empréstimo mais 10 milhões de euros? Não, não é isso. Ou se é empréstimo como se fosse uma antecipação de parte desse valor de 10 milhões de euros totais. Aí Edinho respondeu, vai ser um empréstimo por esse valor com opção de compra. No final do vínculo, o Botafogo pode adquirir o restante dos 10 milhões de euros, né? Os outros 70%, 80%, para chegar no valor de 10 milhões de euros. Ou seja, no final da operação, em tese, se o Botafogo quiser comprar, seria por 10 milhões de euros, o que daria 60 e tralalá milhões de reais. Caso não, seria só os 2 milhões de euros. E aí o Sport recebe dinheiro agora. No final do ano, se não quiser exercer a opção de compra, ele volta para o Sport. E vida que segue. É isso. E aí depois o Sport pode negociá-lo mais uma vez com algum outro clube aí do futebol europeu ou brasileiro, enfim. Bom, no fim do vínculo, o Botafogo pode adquirir o restante. O Sport vai manter um percentual, não sei quanto ainda. E caso chegue a proposta da Europa, o Botafogo libere na hora, caso, mais uma vez, chegue nesse valor dos 10 milhões de euros, né? Bom deixar bem claro. Bom, é uma negociação para mim de certo modo interessante. Ele passaria a ter visibilidade no Botafogo, jogando Libertadores,
jogando Série A em alto nível, jogando Copa do Brasil em alto nível, né? G10 para cima, em tese. Não sei o quanto de minutagem ele teria, sendo bem sincero, mas nesses moldes aí eu acho interessante sim a negociação, até porque ele vai ter muito mais visibilidade no Botafogo, se de fato ele tiver minutagem. O Botafogo contratou alguns jogadores agora recentemente ao setor. Zé Lucas chegaria ali como uma terceira/quarta opção, ia ter que ir ganhando sequência com o tempo e ele ia ter que trabalhar muito, viu, irmão? Para começar a ter um certo destaque lá no Botafogo, chamar a atenção de clubes europeus para acontecer uma negociação. Mas sim, o Botafogo é uma vitrine maior do que o Sport. Isso aí, infelizmente ou felizmente, pelo CEP, pelo contexto que está inserido na Série A, Libertadores, é uma vitrine maior do que o Sport. É meio óbvio isso, né, gente? Enfim, eu acho a negociação interessante sim. Não sei o que é que vocês acham, comentem aqui no chat, tá? Bom, passada a régua em Zé Lucas, agora vamos de Fábio Matheus. A informação publicada pelo Alessandro Matias aí, em relação a essa situação, que ele foi reprovado nos exames médicos lá no Cuiabá. Ele recebeu a informação de que Fábio Matheus tem uma fratura por estresse na tíbia, realizando o exame admissional no Sport Clube do Recife, que nada constatou. Ele seguiu reclamando de dores e foi realizado aí uma ultrassonografia que nada evidenciou, já que o problema é ósseo. Aí ele continuou. Chegando ao Cuiabá, de pronto, foi realizada uma ressonância magnética que constatou a lesão e retornou com o laudo que está inapto para a prática do futebol. Dependendo da classificação da lesão, poderá até precisar de cirurgia. Peraí, se é que eu estou entendendo bem ou não, no caso, aqui no esporte, foi realizado exames, ultrassonografia e tudo mais, e nada evidenciou esse problema aí no estresse na tíbia. Aí lá no Cuiabá é que foi realizada uma ressonância e evidenciou esse problema. Aí fica a minha paranoia mental aqui. Será que foi um erro do esporte? Aparentemente foi, de não ter realizado o exame correto e específico para diagnosticar o problema exato e para que seja realizada uma cirurgia logo. Ou o esporte meio que tentou mascarar isso para tentar negociar com o Cuiabá e dane-se. Não sei, tá? Eu estou aqui nos pontos de interrogação. Eu só estou especulando aqui com vocês, tá, gente? Fiquei nessa paranoia mental agora, viu? Porque assim, no esporte não diagnosticou nada, né? Já que o problema foi ósseo aí e tal, na ultrassonografia. E lá no Cuiabá foi realizada a ressonância que constatou a lesão. E ele acabou retornando ao esporte porque foi reprovado e está se mostrando, está inapto aí para a prática do futebol. Que loucura, vai ter que ser realizado aí um processo de cirurgia, né? Bom, precisamos agora ouvir o departamento médico do clube sobre o caso do jogador. Exato, exato. Que loucura, irmão. Que loucura. O Fábio Matheus foi reprovado pelo que eu apurei até agora, pelo DM do Cuiabá, por causa de uma dor na perna, que ele estava desde a Série B passada tomando remédios para conter. Tá aí. A situação de Fábio Matheus também. Aguardar, né, qual vai ser a publicação do esporte oficial em relação a isso, se é que vai ser publicado algo oficialmente sobre o caso, se ele vai precisar de cirurgia ou não, para os próximos capítulos, tá? Bom, fiquei curioso aí nesse caso, viu? E departamento médico do esporte, hein? Aquele abraço aí, gente. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Tamo junto.